Galera, olá, boa tarde, queridos alunos, queridas alunas. Vamos começar a aula 10, a aula de hoje, falando sobre as peças. As peças que, quando se faz a mediação, a conciliação extrajudiciais, são necessárias para que a gente constitua aquele acordo em título executivo, judicial ou extrajudicial, tá certo? A gente viu na aula passada os documentos referentes à mediação e à conciliação judiciais, seja ela judicial, processual ou pré-processual. A processual é aquela que, do 334, faz aquele termo de audiência e segue para a homologação do juiz da vara de origem, primeira, segunda, terceira vara de família, vara civil, qual vara que seja. Já aquela que é pré-processual, aquela que acontece na Unifor, que a gente até apresentou os modelos e tal, ela vai para a homologação, a única diferença é essa, vai para a homologação da juíza, no caso, né, do Sejusc, tá? A gente viu até, né, que foi o artigo 8º da resolução 125 do CNJ, que fala, né, quando o processo, ele se origina numa vara comum, vai para o Sejusc que faz a audiência com aquele termo que a gente viu, e aí a sentença homologatória é de competência do juiz da vara, enquanto que, só fechar aqui um pouquinho, pronto, diminuiu um pouco a luz aqui, enquanto que, se for do 334, se vai para o juiz da vara, enquanto que se for, né, do juiz do Sejusc, volta para o juiz do Sejusc e o processo começa e morre no Sejusc, né? Da reclamação pré-processual até a sentença, né? E o outro começa com a petição inicial. Oi, Maria. Começa com a petição inicial e morre com a sentença do juiz da vara, né? Porque vai para o Sejusc, depois volta do Sejusc para a vara, o juiz da vara que homologa aquele acordo, aquele termo de acordo realizado no Sejusc, né? Essa é a diferença. Hoje a gente vai ver o quê? São as peças daquela mediação e daquela conciliação que a gente viu na AV1, que ela é feita ou em qualquer instituição, né, privada, ou feita no seu próprio escritório, ou feita por uma pessoa física em qualquer lugar, tá certo? Então, a gente vai ver as peças, a gente viu todo o fluxo da mediação e da conciliação extrajudicial, viu todo o fluxo da mediação e da conciliação judicial, processual e pré-processual, com as peças, e agora a gente vai ver as peças da extrajudicial, certo? Entenderam, gente, o que é que eu estou falando? Tudo ok? Posso prosseguir? Tá certo. Então, eu vou agora apresentar, certo? As peças para vocês. Uma janela. Vamos lá. Entenderam, né? Mais uma vez repetindo, eu vou falar agora das peças processuais, resultado da mediação e da conciliação extrajudicial. Vamos lá. Então, primeira coisa, artigo 3º, parágrafo 2º. Se... Oi, Saulo. Seja bem-vindo. Então, primeira coisa. Se a matéria, objeto de mediação e conciliação extrajudicial, versar sobre direito disponível, então eu não preciso homologar em juízo o acordo para que se constitua título executivo, né? Então, automaticamente, aquele termo final, ele já se constitui título executivo extrajudicial, que é o que diz o quê? O artigo 20 da Lei 13.140, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, o modelo de termo, tá, gente? O modelo de termo, ele é muito variado. Eu posso fazer vários modelos. Eu posso fazer em modelo de contrato, eu posso fazer em modelo de termo de audiência. Então, por que eu dei o nome termo final de mediação? Porque o fundamento dele, que é o artigo 20, parágrafo único da 13.140, ele
ele recebe esse nome, tá? Dizendo que o termo final de mediação constitui título executivo extrajudicial e, se homologado, constitui título executivo judicial. Mas a gente só precisa homologar para constituir título executivo se tratar de matéria de direito indisponível, que aí a gente combina com o artigo 3º, parágrafo 2º da mesma lei, e aí diz que quando versar sobre direito indisponível, deve ser ouvido o Ministério Público e homologado em juízo para que se constitua título executivo, no caso judicial, artigo 515. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, aos tantos dias, nesta cidade, participaram da sessão de mediação extrajudicial sob a condição da mediadora. Aí você pode botar da mediadora advogada, porque aí entra naquele 784 que fala realizada por advogado, né? Constitui título executivo extrajudicial, assinado por advogado dos transatores, e no Código de Processo Civil, tá? Além da 13.140. Aí a senhora aí, nome completo, toda a qualificação do artigo 319, é importante que conste aqui. Por quê? Do inciso 2. Por quê? Porque se eu precisar executar, eu já tenho todos os dados para executar, tá certo? Então pensem nisso. Um termo de acordo extrajudicial, ou seja, um termo final de mediação, ou um próprio contrato que você faça, que vai constituir título, e que pode ser descumprido, e que pode se converter em necessidade de uma ação judicial, seja de obrigação de fazer, seja de execução, seja de cumprimento, seja do que for, é interessante que eu cumpra, né, os requisitos da petição inicial do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, o que acontece? É importante que eu tenha, no momento da elaboração do documento que firma a obrigação, o contrato entre as partes, que eu já tenha todos os dados necessários, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho nome, qualificação completa de ambas as partes e firmar o acordo cujo teor se segue, dos termos do acordo. Trata-se o acordo sobre uma cobrança referente à prestação de serviço de facção. Da segunda facção, gente, é de costura, tá? Deixa eu voltar aqui para deixar o Rafael entrar. Pronto, Rafael entrando. Facção da segunda acordante para a primeira do período de junho a agosto do ano tal, firmado entre as partes, supra que firmaram o seguinte acordo. A senhora compromete a pagar, a senhora tal, começa a pensar a senhora tal, valor de tanto, por meio de tanto, no valor de tanto, até o dia tal, e demais nos meses subsequentes. O não pagamento das parcelas será considerado vencido as parcelas vencidas, incidido multa de 10% do valor acordado. Nada mais havendo a constar, encerrou-se esse termo, que ele achado conforme, foi devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas. Aqui, na verdade, era um documento particular dos transatores. Eu fiz com base no 784. Eu não preciso de duas testemunhas. Constituindo título executivo extrajudicial, conforme o artigo 20, parágrafo tal, Fortaleza, parte A, parte B. Então, não há necessidade de testemunha, tá, gente? Isso aqui foi porque eu fiz, inclusive, foi antes da Lei 3.140, era um modelo de 2016, que eu peguei. Por isso que tem essa rol de testemunha aqui, porque eu fazia com base no Código de Processo Civil. Então, aqui eu boto mediador, meu nome e advogada, porque aí, mais uma vez, tanto eu na condição de mediadora, né, como eu na condição de advogada, constitui título executivo, inclusive sem precisar de testemunha. É aquela diferença do inciso 3 para o inciso 4 do 784 do Código de Processo Civil. Professor, então eu posso referenciar num ou referenciar no outro? Sim, pode. Tá certo? Mas se eu estou falando de mediação, eu já tenho uma lei específica, né? Eu posso simplesmente fundamentar no 20, parágrafo único, que foi o que eu fiz aqui, certo? Mas antes disso, a gente já fundamentava em outro artigo do Código de Processo Civil para se constituir título executivo extrajudicial. Então, que documento é esse? É uma ata de audiência, certo? Onde foi feito um acordo, né? Em sede de mediação e conciliação extrajudicial, e está aí o documento. Então, qualquer tipo de documento que tenha a qualificação das partes, que tenha a obrigação das partes envolvidas, tá certo? E a assinatura das partes, a assinatura do mediador, se constitui o título executivo extrajudicial. Então, não tem uma formalidade assim, absurda, que eu vou dizer, eu preciso ter esse formato para ser um termo final. Então, cada um faz o seu estilo. Esse é um deles. Olá, Diderot.
Então é o seguinte, para quem entrou depois, tá? Nós na aula passada vimos as peças que envolvem a mediação e a conciliação judiciais, processual e pré-processual, tá certo? E aí agora nós estamos vendo as peças jurídicas resultado de uma mediação e conciliação extrajudicial para que se constitua título executivo. E aí a gente acabou de ver um termo um termo final de mediação, né, ou termo de audiência, como quiser chamar, ou um documento particular dos transatores. Eu posso botar qualquer um desses nomes, né, mas a gente optou por botar exatamente a nomenclatura prevista no artigo 20, parágrafo único da 13.140, que é termo final de mediação. Aquilo que vocês fundamentaram lá na prova de AV1, lembram? Pois é. Então, esse aqui é o documento. Esse documento, gente, ele está disponível lá no Unifor Online, tá? Na aula 10 para vocês. Então, esse é um termo final de mediação, muito simples. Mas que para se constituir título executivo, a matéria tem que ser de direito disponível, tá certo? Não pode ser de direito indisponível. E, professora, e quando for direito indisponível? Artigo 3º, parágrafo 2º, eu tenho que pedir a homologação. E aí eu trouxe uma das ações assim, mais complexas e corriqueiras oriunda de mediação extrajudicial, que é o divórcio consensual, tá? Cartorial, que é quando não envolver menor, né? Quando não envolver incapaz, e o modelo de divórcio judicial, que é quando envolver menor, aí a necessidade de ser judicial. E o fluxo vocês já conhecem, né? Eu faço a mediação no meu escritório, por exemplo, ou no IMEC, uma instituição de mediação e conciliação, certo? Então, eu faço ou na instituição, ou no escritório, ou chamo uma pessoa particular que vai fazer a minha mediação. Uma forma barata, você que vai se formar em direito, né? Que você pode ofertar para o seu cliente, você como advogado, e com formação em mediação, você pode fazer a mediação, ser o mediador para as duas partes, e ainda pode ser o advogado de ambas as partes. Gente, isso aí dá um custo econômico para as partes imenso. Então, se você tem duas partes que confiam no seu trabalho como advogado e como mediador, não há por que você contratar, né, duas pessoas. Então, fica econômico, fica fácil. Agora, as partes têm que confiar nesse profissional, certo? E aí tem outro detalhe, se por acaso não houver acordo, aí aquele mediador advogado não pode atuar como advogado para nenhuma das partes, certo? Inclusive no caso mediado, jamais, em tempo algum. E no caso de advogar para uma das partes, em pelo menos 1 ano, em qualquer outro assunto que não seja aquele, né, postulado. Então é isso, vamos lá. Compreenderam, né? Isso tem no Código de Processo Civil, no artigo 165 e seguintes, né, que fala dos auxiliares da justiça, mediador e conciliador, que fala dos impedimentos. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui, só para conversar com vocês. Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Vamos ver aqui as mensagens. Sim, tudo certo, professora. Rafael falou, Maria Monteiro também. Ok, então, Mariana também, vamos prosseguir. Então, agora vamos para o divórcio consensual judicial, aquele que é encaminhado, né, para uma vara de família, para o setor de distribuição normal. E aí, eu tenho uma petição inicial, tá? Seguindo os requisitos do artigo 319, que fala, né, endereçamento ao juízo competente, depois a qualificação das partes, da mesma forma, 319.2, 319.1. Então, gente, o 319 é um roteiro de um esqueleto de uma petição inicial, tá? São os requisitos da petição inicial. A ação de divórcio consensual, artigo 731, que é uma ação especial de jurisdição voluntária, certo? E aí, qual é a grande diferença aqui de uma ação normal? É que essa ação, gente,
não tem parte demandada, não tem réu, não tem requerido, só tem requerente, autor, demandante, certo? Então, eu tenho fulano e cicrano. Eu tenho autor e autor. Então, não posso falar assim, o requerido, não, de jeito nenhum. Ambos são autores da ação. É uma ação consensual. Não tem réu, não tem demandado, não tem requerido. Só tem requerentes, autores, demandantes. Certo? Então tá. Então, ambos os requerentes, ambos os autores, vêm, por intermédio do seu advogado, estagiários abaixo firmados, propor a ação de divórcio consensual pelos motivos fáticos e jurídicos que passam a expor dos fatos. Muito curto. Gente, interessante, né? Muitas vezes, e isso foi até debatido recentemente, numa das minhas lives no Instagram, é que as pessoas vêm ávidas de tirar o couro da outra numa ação familiar, principalmente de divórcio. Porque existe muita mágoa, né? Muita coisa mal resolvida. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? E o advogado ele vai frear isso aí. Tipo, olha, eu quero que coloque aí que a razão do fim do relacionamento é porque ele me traiu. Culpa pelo fim do relacionamento não existe mais. O fator traição não vai fazer a menor diferença. Olha, eu quero que ele coloque aí que ele não dá atenção para os meninos, que ele saiu de casa e desde então não vê os meninos. Eu digo, é uma ação litigiosa ou é uma consensual? Se isso aconteceu de fato, eu tenho que relatar. Se há alienação, eu tenho que relatar. Se há abandono parental, eu tenho que relatar. Mas aquilo que existe na relação conjugal, que causou um mal psicológico, moral, religião, eu quero até que a morte nos separe. Esse divórcio, para mim, não faz o menor sentido. Ele, para mim, não vale, não tem validade, porque eu sigo a lei de Deus. Só o que eu escuto. Certo? Entretanto, esse tipo de coisa a gente não pode colocar na petição, porque faz só acirrar os ânimos. Tá? Agora, se for referente aos filhos, sim. Aí aos interesses dos filhos, sim, dos filhos menores, como abandono e alienação, né? E tudo mais que envolver a relação de pais e filhos. Agora, a relação conjugal, a relação amorosa, por que acabou, quem se teve culpado, se não teve, o que é que ele fez com você durante a relação. Se for violência, vá para a delegacia da mulher. Se não for, se for uma questão de ordem moral, sentimental, fica entre vocês dois. Resolva em outro âmbito. Certo? Então, sobretudo numa ação consensual, onde os dois são autores, não existe demandado, eu não posso dizer nada que deponha contra um ou contra o outro. Então tem que ser um negócio muito simples. Eles se casaram, estão separados de fato desde tanto, no curso do matrimônio adquiriram bens, amealharam bens, tiveram filhos, os filhos são maior de idade, independente ou não. Nesse sentido, os requerentes celebraram um acordo em sede de mediação e conciliação extra ou mediação extrajudicial e querem, para formalizar essa situação, homologar o acordo e decretação do divórcio. Uma coisa diferente que a gente vai ver nos pedidos. A gente pede a decretação de divórcio e a homologação dos termos de acordo, porque a decretação é uma questão de ordem pública, não é um pedido de homologação. Eu não peço para o juiz homologar o divórcio, eu peço para o juiz homologar os termos do divórcio. O divórcio ele é decretado, tá certo? Ele não é homologado, homologados são só os termos. Então, vamos lá, a decretação judicial do divórcio na modalidade consensual e a homologação do acordo, que se segue. Aí você vem dos termos do acordo. Então, eu tenho guarda e plano de convivência familiar. Quanto ao filho menor impúber, ele vai continuar residindo com a mãe, ficando a guarda compartilhada entre os pais e o plano de convivência familiar da seguinte forma. Aí você vê, no período de férias escolares acontece isso, em relação à festividade final do ano acontece aquilo, as datas relativas a feriados e nas datas comemorativas do aniversário, do dia dos pais e das mães, e outra cláusula são quinzenalmente, semanalmente, aí pega em tal horário, devolve em tal horário, quem pega, quem deixa, aonde deixa, se viaja, quem paga
quem paga, não tem tantos CIS aí, isso aqui é só um pacotão, assim, bem amplo. Alimentos, o casal dispensa alimentos entre si, aí eu gosto de colocar que fulano de tal trabalha como com renda tal, e o outro requerente trabalha com renda tal. Por quê? Um dos fatores que fomentam a majoração ou minoração de alimentos é a condição dos pais, né? Daqueles que sustentam os filhos. Se um melhora muito a condição ou piora, pode ser objeto de revisão de alimentos, mas eu tenho que saber a época, qual foi a condição dele. Então, fiquem atentos a isso também. Então, de qualquer maneira aqui, o que é importante é fazer o endereçamento correto, usar o nome da ação adequado, se tiver, a qualificação de acordo com o 319, inciso 2 do Código de Processo Civil, lembrando que ambos são autores, que não existem réus. É uma descrição sucinta dos fatos, sem nenhuma ofensa, tá? A uma ou outra, porque lembre-se que ambos são autores, né? Os termos do acordo bem delineados, ok? Partilha de bens, nome de casado, tarará. E depois a fundamentação. Aí você tem a fundamentação, tanto no direito constitucional como infraconstitucional, como no direito substantivo, como no direito adjetivo ou processual. E aqui eu tenho toda a fundamentação da guarda, visita, o rito processual e os pedidos, né? Então, fundamentado em todos esses pedidos, requer a Vossa Excelência o recebimento da inicial com a qualificação apresentada, o segredo de justiça, porque tem menor, a oitiva do MP, a dispensa de audiência de mediação, tendo em vista os interesses das partes, né? Porque já foi anexado o acordo extrajudicial, e, no final, proferir a sentença, homologando os termos do divórcio e decretando o fim, né, conjugal através do divórcio. Atribui-se à causa o valor da causa é um dos requisitos da petição inicial. Oi, Davi. E pede deferimento, fortaleza tanto de tanto, advogado OAB, conjuvarão rol de documentos. Gente, quando eu faço um divórcio consensual ou homologação de acordo judicial, eu sempre boto o termo de acordo extrajudicial firmado com a assinatura das partes e firma reconhecida em cartório. Por quê? Isso dá uma segurança ao juiz de homologar aquele acordo sem ouvir as partes, tá? São duas coisas que dão uma segurança para o juiz, né? É que o acordo esteja todo pautado dentro da legalidade, do equilíbrio, e dois, que os documentos comprovem que foram eles mesmos que assinaram, certo? Então, assim, uma firma reconhecida em cartório, ele dá um conforto maior, e você pode ganhar meses de processo, considerando que o juiz pode, né, abrir mão ou não da audiência de ratificação dessa primeira audiência, mesmo numa ação consensual, certo? E aí, detalhe, ele pode dar vistas ao MP, o MP se manifestar contrário a alguns dos termos do acordo, e aí ter que, de toda sorte, né, ter que firmar ter que acontecer uma audiência, né, aí tem que entrar no calendário da audiência, tem época do ano que a audiência está sendo marcada para daqui a 4 meses, para daqui a 6 meses, então você perde aí um tempo razoável, né, no seu processo, se você não tiver com tudo redondinho. Então, isso quem vai te dar é a prática, óbvio, né? Porque a gente que trabalha com família, nas áreas de família, já sabe, né? O que é que pega, o que não pega, o que dá para passar, o que não passa, né? Então, depende do promotor, obviamente, depende do juiz, mas a gente já tem uma noção, né, do que precisa ter esse acordo para que ele possa ser aprovado pelo Ministério Público, pelo juiz, sem nenhuma ressalva, né? E aí, aqueles mesmos termos, né, que foram feitos, que estão na petição inicial, são colocados nesse documento apartado, onde as partes assinam junto com a mediadora, tá? De preferência reconhecendo firma de todos. Gente,
Professora, não é um bis e idem? Eu tenho um termo onde as partes assinam e depois ela assina a petição também? Sim, eu poderia mandar uma petição sem a assinatura dos cônjuges e ele assinar somente no termo de acordo extrajudicial? Sim, poderia. Eu preciso reconhecer a firma da petição inicial? Não, a petição inicial, ela nem ela é digitalizada, né? A minha assinatura é digital. Então, vai depender, tá? De como você quiser, né? Como você quiser fazer, no caso, porque, de qualquer maneira, tem que digitalizar e enviar. Então, fica mais difícil imprimir, assinar, digitalizar e enviar a petição, né, para o protocolo judicial. Enfim, fica a critério de cada um. Poderia ser só o termo de acordo assinado. Gosto de todos, mas, né, aí depende de cada advogado, depende de cada procedimento. Eu gosto de dar uma tranquilidade, uma segurança ao juiz de que as partes estão cientes e conscientes daquele que estão acordando. Até porque diz respeito a quando é judicial, né? A questões de menor, né? Criança e adolescente, pessoa vulnerável, em desenvolvimento. Então, realmente o Estado está bem atento. E aí, só lembrando que depende, professora, eu posso acumular divórcio, compartilho de bens, alimentos, guarda e visita. Gente, o artigo 731, ao contrário das demais da situação litigiosa, ela não só permite, autoriza como manda, né? Constarão, quer dizer, a homologação do divórcio ou de separação consensual observados os requisitos legais poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, aí ele recomenda a assinatura da petição, da qual constarão. Ele não está dando a opção, ele está obrigando a constar a disposição relativa à partilha de bens, relativa à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relacionado à guarda dos filhos e visita, e o valor da contribuição, ou seja, os alimentos para os filhos. Agora, se os cônjuges não acordarem sobre a partilha de bens, é que pode ficar fora do divórcio. Então, ele dá a opção de ficar fora do divórcio consensual somente a partilha de bens. Os demais itens ele obriga a constar, né? Então, assim, nesse caso, é uma obrigação acumulação de alimentos guarda-visita com o divórcio, certo? Enquanto que no litigioso é exatamente o contrário, como são ritos diferentes. E muitas vezes há uma dificuldade de dar continuidade ao divórcio em razão dos entraves dos alimentos guarda-visita, e são questões bem diferentes. Uma coisa é o divórcio que diz respeito à relação conjugal, e a outra coisa são os alimentos guarda-visita, que é a relação de parentalidade de pais e filhos. Então, dois objetos bem distintos, com ritos diferentes. Então, se for litigioso, é importante que façam ações separadas. Isso aí é a regra, tá? Um outro juiz entende que pode ser junto. Agora, já se for consensual, divórcio consensual, o artigo 731 manda ser junto. Tá certo? É como se dissesse assim, ó, o pacote completo é consenso, estão de acordo, então ou você se divorcia já resolvendo alimentos, guarda e visita para os filhos menores, ou então nada feito. Vá para o litigioso, separa as ações e vá para o litigioso. Certo? Então, esse foi o objetivo do legislador, né? Dar ênfase ao direito da criança e do adolescente, essa proteção. Agora, em contrapartida, é muito interessante. Naquela audiência do 334, na primeira audiência, se por acaso já era litigioso, só tinha lá divórcio litigioso com partilha de bens, não falava nada de filhos, mas se os pais acordarem tudo sobre o filho na primeira audiência de divórcio litigioso, sem nada de alimentos guarda-visita, pode ter uma sentença totalmente extrapetita. A gente pode incluir esses itens e eles fazerem acordo sobre algo que nem existia na petição, como alimentos e guarda-visita, que é a conversão do litigioso para o consensual. Aí sai do rito comum e vai para o 731, do consensual, aí junta tudo, pacote completo.
Interessante, né? Pois é. Então, voltando aqui. Tudo certo? Quero ouvir vocês. Entenderam o que a gente viu até agora? Termo bacana. Dá celeridade, dá muita celeridade, exatamente, Mariana. Então, assim, a gente viu o documento, joia, Luiz Eduardo, o documento que constitui título executivo extrajudicial, que é o termo final da mediação do artigo 20, parágrafo único, quando versar sobre direito disponível, acordo que versa sobre direito disponível oriundo de mediação e conciliação extrajudicial. A gente viu agora quando versar sobre direito indisponível, no caso, o divórcio com filhos menores, que obriga-se a ser judicial, a judicializar, que aí vai pelo artigo fundamentado, né, no artigo 3º, parágrafo 2º, que é quando versar sobre direito indisponível, que admite transação, tem que ser para constituir título ou homologar judicialmente. Aí combina o artigo 20, parágrafo único, com o artigo 3º, parágrafo 2º, ambos da Lei 13.140, que é para se constituir título executivo, tem que ser judicial. E agora a gente vai ver uma modalidade que é o divórcio consensual, que aí eu tenho também, além do divórcio consensual, eu tenho o inventário, né, administrativo, que é a partir de bens cartorial. Eu tenho o divórcio cartorial, que também tem que ter ambos, não podem envolver interesse de incapaz, né, e tem que ser consensual. E tenho ainda os capião, né, administrativo. Então, são 3 ações que recentemente foram incluídas com possibilidade de ser retirado do judiciário e ser processado por meio de um processo administrativo, certo? Então, agora a gente vai ver o último modelito, que é o modelo de fiz a mediação e a conciliação extrajudicial e eu posso formalizar esse acordo no cartório. Então, rápido, mais célere ainda, né, Mariana? Sem justiça, sem judiciário. Então, eu endereço ao ilustríssimo senhor tabelião, do tal tabelionato, do protesto de notas e protesto de título, tá, com marca de Fortaleza, posso escolher qual é o cartório, né? Quando a gente começa a trabalhar com cartório, a gente termina gostando sempre do mesmo, né? Porque a gente já conhece as pessoas, facilita o trabalho, já sabe quais são os requisitos. Interessante que eu já trabalhei em divórcio com uns 3 cartórios. Gente, cada um tem um rito diferente. Um dia desse, uma ex-aluna perguntou, professor, uso capião administrativo, como eu faço? Eu disse, querida, quer uma dica? Vai fazer administrativo? Vai no cartório onde você quer fazer e pega as orientações, porque eu posso lhe dar um modelo, mas, assim, as peculiaridades, quais são os documentos, qual é o fluxo, como é que deve ser feito. Olha, só para vocês terem noção, teve um cartório que me exigiu uma declaração de não gravidez, que a pessoa não estava grávida, estava fazendo divórcio e que não estava grávida. Isso a pessoa já tinha, assim, uns 48 anos. Eu sei que 48 anos pode engravidar se você não tiver na menopausa, óbvio. Mas, assim, eu achei tão inusitado, nunca tinha me acontecido isso. E aí ele disse, não, é porque como quando envolve nascitura ou interesse de incapaz, né, eu não posso fazer o divórcio cartorial, então eu tenho que ter a declaração de que o cônjuge virado não está grávida. Ah, tá. Aí a gente fez a declaração. Então, assim, né, cada qual com seu cada qual. Então, são as peculiaridades. Então, eu tenho aqui uma petição, tá? Você faz um endereçamento normal, divórcio consensual, aquele mesmo cabeçalho, essa petição também consta lá no material em aulas de vocês, tá? Dos fatos também mega resumidos, né? Se casaram, desta união de ver um filho, nascido em tal, maior, casado civilmente, dependente economicamente, ou seja, pode ser, né? Cartorial, o divórcio. Está separado desde tanto, os requerentes no intuito de ver.
dos termos de acordo, quer dizer, não há que se falar de alimentos guarda visita para filhos, alimento entre os cônjuges dispensa, partilha de bens, aí vem. O imóvel residencial ficará com o cônjuge varão, né? Obriga-se a adotar as providências cabíveis e o requerimento, a requerimento do cônjuge varão para a realização terá da transferência. Aí o outro imóvel fica com o cônjuge virado, aí dizendo que obriga-se a realizar todas as pendências. E outro imóvel situado, aí, gente, quando tem, aí você tem que dizer qual é a zona, matrícula, valor venal. E aí eu tenho algumas dicas para vocês. Partilha de bens. Primeiro, é interessante que você consiga valorar os bens de forma que fique uma partilha igualitária. Principalmente se eu tenho mais de um bem, e acontece de eu ter mais de um bem, e esses bens não necessariamente têm o mesmo valor venal. Isso por quê? Pode incidir, deve incidir o imposto TCD em relação à diferença da minha ação. Por isso que a minha ação tem que ser igual. Por exemplo, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão, é interessante que fique 500 mil para o cônjuge varão, 500 mil para o cônjuge virado. Se ficar 600 mil para um e 400 para outro, vão ter que pagar imposto em cima de 100 mil, que é como se eu estivesse doando 100 mil para aquele que ficou com mais. Então, eu tenho que pagar o imposto de doação. Entendeu? A história do imposto? Pois é, então tem que ter muito cuidado na hora de partilhar bens, para você não gerar prejuízo para os seus clientes. Tá certo? Não sei, não, ele quer deixar 100% do imóvel. Aí eu disse, não tem mais nada. Não, tem um imóvel de posse aí, mas não tem documento, não. Gente, o imóvel de posse, por mais que não seja, não esteja escrito em livro nenhum, né? Tem que ter matrícula, tudo bonitinho. Tem milhares de bens sem matrícula, que é o que a gente chama sem registro, né? Então, ele deve sim ser colocado como partilha. A única diferença é que não vai fazer efeito perante terceiros, vai fazer efeito só para as partes. Só isso. Mas faz-se sim, partilha de bens, tanto em inventário, sucessões, como partilha de bens em família, como no divórcio, imóveis de posse. Tá certo? Fazendo lei somente entre as partes que estão ali acordando. Mas faz sim, deve constar. Inclusive para fins da minha ação não incidir imposto. Entendeu? É uma forma também de você igualar, né, aí essa minha ação. Aí a gente tem que ficar atento, por exemplo, quando tem financiamento, quem vai ficar responsável pelo pagamento, o valor do bem tem que ser abatido o saldo devedor, tem que ter o valor venal, abatido o saldo devedor, para ver qual é o valor do bem que entra na partilha, certo? Até para constar no valor da causa. Bem acima qualificado, será partilhado. Os móveis que guarnecem a residência do casal, com quem vai ficar, eita, eu deixei aqui o nome da pessoa que vai pagar. As partes acordam ainda. Tarará, direito, 731. Pedido, advogada, cônjuge varão, cônjuge virago, procuração, fechou. Ok? Fechou. Então, é isso. Essas são as três possibilidades de documento para formalizar acordo oriundo de mediação e conciliação extrajudicial, aquela feita no seu escritório, por exemplo, quando vocês se formarem, tá? Então, a possibilidade de você fazer cartorial, a possibilidade de você fazer judicial e a possibilidade de você fazer o extrajudicial e a fundamentação de cada um. Compreendido? Fechamos. Então, a gente acabou de fechar desde os fundamentos teóricos,
dos fundamentos constitucionais e legais da mediação e conciliação judicial, extrajudicial, fechamos o fluxo, as peças e definir. É isso? É isso. A gente acabou de acabar a matéria de mediação e conciliação judicial e extrajudicial, dos fundamentos às peças. Show de bola. Agora a próxima aula é a arbitragem. Vamos lá conversar? Deixa eu aqui parar a apresentação. Ok. Prontinho. Quero ouvir vocês. E aí, turma? Tudo certo? Entendido? Terminamos a matéria de mediação e conciliação judicial e extrajudicial. Mariana, tudo certo, né, Mariana? Então, pronto, pois nós terminamos, tá certo? Essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar o link para vocês em aula. Show, valente. E aí, próxima aula, próxima terça, a gente vai falar de arbitragem. Gente, entendido, né, Diderot? É o seguinte, a gente não vai trabalhar essas peças, mas vocês vão ter a oportunidade de trabalhar essas peças nas disciplinas de estágio simulado e de estágio real, quem sabe em alguma disciplina de família, né, de processo civil, não sei, mas assim, eu queria que vocês tivessem esse contato, né, da teoria até a prática, as técnicas de mediação e as peças processuais, já que a gente está num curso de Direito. Eu espero que vocês tenham aproveitado de toda sorte, vocês ainda têm a oportunidade, principalmente aqueles alunos que efetivamente estão no 6º semestre, né, do curso de Direito, que é onde essa disciplina está alocada, de tanto participar do Sejusc, né, como ainda de ter contato comigo, tem meu WhatsApp, quiser tirar dúvida, estou sempre à disposição de vocês, em qualquer momento do curso, ou qualquer momento profissional, né? Essa aluna que eu disse do escapião administrativo foi minha aluna de estágio 5, né? E já se formou há 2 semestres. Então, assim, eu estou sempre à disposição de vocês para tirar as dúvidas, aproveitem, né? Ave Maria, eu aperreava muito meus professores, gente, eu me formei e advoguei. Então, é para isso, né, que a gente faz essa rede de cooperação, de comunicação, para que vocês possam, né, se inserir nessa vida profissional de forma mais tranquila, de forma mais segura, e ter contato com a prática, mesmo que seja, assim, numa aula teórica, né? Então, não é nada que vocês, em sala de aula, a gente consegue, muitas vezes, fazer as oficinas, né, que eu chamava de oficina 1, oficina 2, oficina 3, a gente conseguia fazer, vai petição para cá, volta petição, realmente bota a mão na massa, mas só em a gente ter contato e saber que está lá a peça, saber o caminho na hora de fazer, né, é o de menos, e vocês vão ter várias oportunidades de exercitar, né, a elaboração dessa peça e da própria audiência ao longo do curso, tá? Contem comigo. Muito obrigada mais uma vez. E aí, próxima aula, estaremos falando de arbitragem, a 9.307 de 1996.